Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero voltar àquela nossa conversa em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós vimos alguns dias atrás, no último vídeo, que Hebreus 11, 6 nos chama a atenção para o fato de que é fundamental ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa muito importante. Deus se agrada quando manifestamos a nossa fé. Mas é muito importante você levar em conta que você também fica feliz, você também é abençoado quando você tem fé, quando você manifesta a sua fé. Estamos vivendo dias em que, infelizmente, a instabilidade emocional e psicológica tem tomado conta de muitas pessoas. Cada vez mais cresce o número de tiques, de comportamentos diferentes, de comportamentos mais tensos, mais preocupados, as pessoas mais angustiadas, com medo, inseguras. Cada vez mais as pessoas estão tomando atitudes e até mesmo tendo posturas equivocadas umas em relação às outras, tudo por medo dessa enfermidade, da pandemia e de tanta coisa que tem acontecido. Isso tem a ver com fé. Pode parecer estranho, mas quando nós temos fé e demonstramos para Deus o quanto nós confiamos nele, no seu cuidado, no seu amparo, no seu suporte, mais em paz nós vivemos, mais seguros nós ficamos, mais tranquilos nós ficamos. De repente você está aí perguntando assim, mas poxa, será que ele está em paz? Será que ele está tranquilo? É óbvio, eu tenho as minhas preocupações, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, eu pastoreio uma igreja, eu lido com pessoas o tempo todo e tem dois aspectos. O primeiro é o do cuidado. Eu tomo cuidados. Eu procuro me manter distante de situações de risco, que eu possa de alguma forma colocar a minha saúde em risco. Mas por outro lado, eu não crio hábitos de comportamento que me colocam numa condição vulnerável do ponto de vista psicológico. Se de um lado eu tomo cuidado, por outro eu também tomo cuidado. Pode parecer estranho, mas eu tanto tenho tentado cuidar do meu corpo, me proteger, me preservar, quanto tenho tentado tomar cuidado com a minha mente. E olha, é impressionante o número de pessoas que buscam um gabinete pastoral, não só aqui na minha igreja, mas outros colegas pastores têm compartilhado isso, pessoas que estão cada vez mais angustiadas, preocupadas, tensas. Entenda bem, eu não estou dizendo que elas não têm fé, não estou dizendo que você não tem fé. O que eu estou afirmando é que é esta a hora. Esse é o momento de manifestarmos a nossa fé. Esse é o momento de dizermos, Senhor, eu confio no Senhor. O Senhor é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer problema, do que qualquer provação, do que qualquer luta. Eu confio em Ti, haja o que houver. Olha, a palavra de Deus tem um número incontável de textos que chamam a atenção para a fé. Mas algumas situações muito especiais aconteceram com vários personagens bíblicos que colocaram a vida em risco. Correram risco de morte. Daniel correu risco de morte. Davi correu risco de morte. Moisés, a cada vez que ele foi conversar com Faraó, ele poderia ter morrido, ter sido morto ali no palácio, correu risco de morte. Paulo, Pedro e tantos outros. Sabe qual é o diferencial? Sabe por que eles não morreram naquelas circunstâncias? Porque eles confiavam que Deus estava cuidando, mesmo que fossem duramente provados, até mesmo o corpo sofresse um pouco, o cuidado de Deus os faria chegar onde Deus queria que eles chegassem. Fé tem a ver com isso, tem a ver com crer onde Deus quer que eu chegue. Você sabe onde Deus quer que você chegue? Você sabe em que lugar Deus quer que você esteja? Em que condição você quer que Deus quer que você esteja? Uma coisa eu posso dizer com muita tranquilidade. Tenha certeza absoluta. Deus não quer, Deus não espera, Deus não deseja a sua angústia psicológica e emocional, a sua crise, o seu medo. Não, isso Deus não quer. Esse não é o lugar que Deus quer que você passe. Algumas semanas atrás, eu preguei sobre o Salmo de número 23, no versículo 4, quando falei sobre o Vale da Sombra da Morte, um dos aspectos que eu explorei naquele sermão, ele está aí no Facebook da Igreja Batista de Ipanema. Nós pregamos uma série de sermões baseadas no Salmo 23. E quando eu falei do Salmo, no versículo 4, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, um dos aspectos foi esse: é inevitável.
O vale da sombra da morte é inevitável. Nós vamos passar por ele. Seja porque vamos correr riscos, seja porque pessoas muito próximas de nós correrão riscos, independente da situação. É importante nós confiarmos no cuidado de Deus. O diferencial no Salmo 23, quando Davi escreve que passou, que atravessou, ele disse: porque tu estás comigo. Isso é fé. Eu quero convidar você a manifestar esse tipo de fé, independente das circunstâncias que te envolvam. Diga para você mesmo, diga para o Senhor em oração o tempo todo: porque tu estás comigo, eu confio, eu descanso, eu fico em paz. Porque tu estás comigo. Creia nisso. O Senhor está com você, Ele está cuidando de você. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está acompanhando esse vídeo agora e quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, a fé que vem do Senhor, que nos ajuda, que nos mantém de pé, a fé que nos salva, mas também a fé que nos capacita a enfrentar as lutas, que seja dinamizada dentro do coração de cada irmão e amigo que acompanha este vídeo, que sejam restaurados, fortalecidos e, por que não dizer, sejam todos colocados de pé em nome de Jesus, que sejam capazes de enfrentar toda e qualquer luta que estejam vivendo neste momento. Abençoe os meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Fique firme, tenha fé, Deus está cuidando de você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.